Caixa de cor. Projeto da extensão Games Inteligentes. A apresentação se estrutura em vários tópicos sobre o jogo, a cor, o conteúdo do jogo, as possibilidades e os estudos. O posto, por mim, é focado na educação básica, porém não possui limites de idade. Pensado para possibilitar o aprendizado da gramática visual, do elemento cor, suas misturas, composição e elementos gráficos, sem ser pautado pela educação tradicionalista, conteudista e da cópia. O jogo permite o pensamento lógico de coordenadas, número determinado de respostas, e não possui resposta certa ou errada. Possibilita o exercício do pensamento científico, de problemas e hipóteses, a pesquisa de resultados de forma síncrona e autônoma. Entrando um pouco sobre cor, a cor é luz, a ação da luz sobre o nosso órgão da visão. Para aparecer é necessário um estímulo e o olho. Existem dois grandes grupos, que é as cores luz e as cores pigmentos. Nesse trabalho, se trabalha com as cores pigmento, ou seja, o material refrata e reflete os raios luminosos que compõem a luz, que se difunde sobre ela. As cores pigmentos que o jogo irá utilizar são as cores pigmentos transparentes, onde as primárias são o azul, ciano, o amarelo e o magenta. As resultantes secundárias vão ser o vermelho, o verde e o azul violetado, e na resultante das três o cinza neutro, como podemos ver na figura. Por fim, chegamos ao conteúdo do jogo. O que vem no jogo? Vem uma caixa, uma caneta marcador e 36 placas de cor, sendo 12 amarelas, 12 magentas e 12 azul ciano. E como jogar esse jogo? O jogador irá pegar a caixa e na sua parte superior desenhar uma imagem ou composição à sua escolha, com a caneta. E em seguida irá colocar as placas de cor pelas duas aberturas que existem na lateral, observando-se as cores resultantes na parte de cima. Pode-se retirar e colocar novamente as placas até chegar no resultado que deseja. Porém, cada fenda tem uma altura que só permite a inclusão de uma ao lado da outra, e não uma sobre a outra. A duração do jogo vai variar de pessoa para pessoa, porque o resultado depende do que a pessoa almeja. A mediação poderá ocorrer por perguntas, se necessário, de instigação, que podem ser feitas durante ou ao final do jogo. Qual desenho ou imagem quis fazer? Por quê? Que cores desejava alcançar? Se conseguiu? Sim, não ou por quê? Se em alguma parte, se não conseguiu, em que parte conseguiu? Se sim, onde? Se não conseguiu, mas em uma parte conseguiu, como você acha que pode chegar novamente naquela parte que você conseguiu aquele resultado? O que você quis dizer com aquele desenho ou com a mensagem e o que ela significa para você? São possibilidades de perguntas que podem ser feitas durante o jogo ou posteriormente, quando o estudante ou o jovem decidir que chegou no resultado ou na composição que ele desejava ou almejava. A partir de agora, eu mostro algumas possibilidades de composição com um desenho escolhido por mim e feito como teste. No caso, é um desenho curvilíneo que foi feito na superfície da caixa, que no caso é transparente, e foi incluído as placas magenta, no caso 6 placas magentas e 3 placas amarelas, o que resultou no meio da composição a cor vermelha, e na parte que a placa magenta não foi inserida, a gente só consegue visualizar a cor amarela. Aqui vemos o mesmo desenho, só que com a inserção das placas azul ciano e magenta. E no meio nós temos, resultou no azul violetado.
Aqui é mais um teste. Nesse caso, se testou se não colocasse todo o espaço disponível para as placas, ou seja, dá para ver claramente que no meio tem um espaço em branco, ou seja, ali não tem nenhuma placa. E utilizou as placas amarelas e azul, que resultou na verde, já com espaços, né? Ou seja, buscando uma maior experimentação. A partir de agora eu vou mostrar possibilidades com 3 placas de cor, ou seja, com 3 cores, amarelo, magenta e azul ciano. Aqui podemos ver que foi incluída as placas amarelas, por um lado da fenda, e magenta e azul pela outra fenda, resultando no vermelho e no verde nessa composição, né? Aqui nós temos as mesmas cores, só que com quantidades diferentes. Então isso mostra que com quantidade de placas diferentes, se você variar a quantidade de placas, você vai ter misturas e composições de cor diferentes. Essa é uma terceira composição feita com o mesmo desenho, com as mesmas cores, só que com quantidades diferentes de placas, resultando em uma outra composição, para mostrar algumas possibilidades que o jogo pode ter. Só aqui eu mostrei pelo menos 6 possibilidades para um desenho, mas isso vai variar de acordo com a pessoa e o que ela ganhar ou o que ela almeja. Então o jogo ele reforça essa ideia de respeitar as individualidades de cada estudante, de cada jovem, de reforçar a criatividade que cada um já possui, e a questão autoral também, e de forma lúdica e tangível o aprendizado de uma questão tão dura, de forma empírica, ou seja, vai aprendendo enquanto vai jogando, entendeu? Vai se descobrindo questões enquanto vai jogando. Não precisa ter grandes explicações. Você vai testando e vai vendo possibilidades e se aventurando no desconhecido, e sempre para aquilo que você deseja, aquilo que você almeja. Eu quero que seja dessa forma ou daquela forma. Isso vai sendo conversado e vai se descobrindo. Então essa é muito a ideia do jogo. Por fim, um estudo bem incipiente com as placas de acrílico, elas lado a lado e depois sobrepostas. A ideia é que o jogo seja um começo. Ele pode ter várias versões, com as inclusões das terciárias, com a inclusão de um novo nível de inserção de placa, ou se pensar novas questões construtivas. Na própria pesquisa está se pensando uma versão 2.0, com componentes eletrônicos. Esse é um jogo interessante, pois é um começo de novas possibilidades e experimentações. Assim, eu encerro a minha apresentação e agradeço quem assistiu até agora. Obrigada. 2021, coordenadora Carla Verônica Machado Marques e a extensionista Vanessa Martins Viana.